Olha só, item 97. É interessante essa pergunta. Sobre a temperatura de ebulição de um líquido, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, aumenta com o aumento da força de ligação intramolecular. Isso aqui é falso, filho, tá? Porque a força intramolecular é dentro da molécula e não tem nada a ver com isso, né? O aumenta com o aumento da força de ligação intermolecular, certo, né? Porque pensa o seguinte, você tem aqui essa molécula, tá? Você tem uma molécula A e tem uma molécula B, né? Pô, tá muito ruim isso aqui. Vamos fazer um desenho. Você tem uma molécula A e tem uma molécula B. Se a força intermolecular delas for grande, você vai ter que colocar mais energia, ou seja, a temperatura vai ter que aumentar para que quebre essa ligação e elas possam virar purpurina lá e ir para o espaço que nem um vapor lá, ficar pulando aí para tudo que é canto, que nem é no vapor. Ou seja, para entrar num formato de vapor, elas têm que estar um pouco mais soltas. Então você precisa fornecer mais energia, porque a força inter entre elas é maior, tá? Se aqui dentro é mais forte ou não do que essa, tanto faz, não importa. Agora aqui é o que faz a diferença. Olha só, aumenta com o aumento da pressão externa sobre o líquido. Essa é correta, tá? Por quê? Veja o seguinte, você já viu que quando você ferve alguma coisa formam bolhas? Essas bolhas, elas são a transformação do líquido em vapor. Só que se a pressão sobre o líquido for muito grande, a pressão sobre a bolha vai ser muito grande também. Então vai ficar difícil de você criar o vapor. Então, à medida que você aumenta a pressão sobre o líquido, a temperatura de ebulição tem que ser maior. Porque o que acontece? Se você tem a pressão alta, você tem que compensar com mais energia para que aquelas moléculas em forma de vapor consigam romper a pressão externa, tá? Que está criando sobre ela. Ou seja, está aqui a panela, né? A panela está aqui. Aí você forma a bolha, né? Você colocou aqui uma panela aqui, tá? Panela de pressão, né? Aqui, né? Tá aqui a panela. Aí você colocou um fogo aqui, tá? Aí chegou a formar a bolha, né? Com o vapor, com as moléculas já em forma de vapor. Se a pressão for maior aqui, ele vai pressionar aqui a bolha, né? E vai ser mais difícil dela borbulhar, né? Ou seja, entrar em ebulição. Então o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o fogo, gastar mais gás de cozinha, né? Para esquentar isso e a bolha poder romper, compensar a pressão externa. Então isso aqui vai ter que ficar mais quente, né? Você vai ter que aumentar a temperatura de ebulição. Então essa aqui é correta, tá? A 3 está correta. Aumenta com quantidade de sólido dissolvido? Sim. Porque quando você tem sólido aqui, ó, a energia que você vai jogar, em vez de ser só para o líquido, você vai jogar para o sólido também aqui, ó. Ele vai absorver parte dessa energia. Então você vai ter que jogar mais para dar para o sólido e é necessária para a ebulição. Então apenas a 2, a 3 e a 4 estão corretas, que é a letra D, da letra D, tá? Então veja bem. Ok? Então vamos aqui para a 35, né? Questão 35. Deixa eu ver. Esse aqui não vale porque eu não passei essa matéria ainda, tá? Isso aqui é tudo questão de propriedades periódicas dos elementos, lá da tabela periódica. Vamos para 36, tá? Olha só. Deixa eu ver se a 36 está aqui. Veja bem. Considere 5 conjuntos de pares de moléculas no estado gasoso. Essa aqui, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Esse aqui eu não sei o nome, acho que é diamina, etilamina. Esse aqui é... eu não lembro, viu? Desculpa aí. Esse aqui é o nitrogênio, é amônia, cloro e alguma coisa, nitrogênio e gás carbônico, tetacloreto de carbono e metano. Qual delas tem, qual das opções abaixo contém os conjuntos de pares de moléculas que são respectivamente básicas, isoeletrônicas e apolares? Isso aqui a gente vai usar um conceito de basicidade que chama conceito de Lewis, tá? Não, acho que é de Arrhenius. De Arrhenius. É o seguinte, toda vez que uma molécula tem a capacidade de atrair
o íon hidrônio aqui, ó, o A+, ela é básica, né? Então você vê que essas moléculas aqui, ó, imagina que isso aqui lembra da molécula de amônia? Quando você ligava dois elétrons, dois hidrogênios aqui, com o outro ficava sempre um par de elétrons. É a mesma coisa aqui. Esse radical aqui, metil, tá? Ele vai se ligar aqui como se fosse um hidrogênio. Então no fundo você vai ter isso aqui, ó, tendendo a formar um triângulo, uma pirâmide, né? Isso vai atrair os hidrogênios aqui positivos, tá? Então isso aqui é uma molécula mais básica, que nem esse cara aqui também, né? Esse cara aqui também vai atrair hidrogênios. Então a gente pode dizer que esse grupo aqui, ele é básico, né? Tem o caráter de base. Então o básico é a primeira. As isoeletrônicas são as que têm a mesma quantidade de elétrons, tá? Iso é a mesma coisa. Isoeletrônica, se você for ver aqui, ó, tem 7. Esse aqui tem 7, né? Então dá 14. Aqui tem não, esse aqui, ó, tem 7 mais 7, tá? Dá 14. Aqui tem 6 e aqui tem 8, aqui, tá? 14 elétrons. Então você tem essas duas são isoeletrônicas. E a polares, né? Como a gente já viu, isso aqui é fácil, né? Esse cara aqui, o tetracloreto de carbono e o metano, são apolares. Então a alternativa correta é a 1, 4 e 5. Ó, aqui, ó, essa opção aqui, tá? Vemos aqui agora não fiz essa. As seguintes grandezas, aumento de onda no arco-íris, não. Tá aqui, ó, 39. Assinale a opção correta em relação à comparação das temperaturas de ebulição dos seguintes pares de substâncias: o éter de metílico com etanol, a propanona e o ácido etanóico e o naftaleno com benzeno. Então veja o seguinte, vamos colocar aqui a dupla, né? Olha, o éter de metílico é esse cara aqui, ó. Toda vez que você tem um oxigênio entre dois carbonos aqui, ó, isso aqui é o éter, né? Então né? São dois metis aqui, ó, que é CH3, tá? Então tem esse formato. E o etanol é esse cara aqui, ó. Faltou dois hidrogênios aqui. Então você vê aqui, ó, com relação ao ponto de ebulição, esse cara aqui tem esse OH, ó, tá vendo? Né? Ligado com alguma coisa. Isso aqui ele vai formar pontes de hidrogênio, né? Bom, isso aqui vai ser uma ponte de hidrogênio, olha, com outros álcools, tá? Outros etanóis. Então com isso a temperatura de ebulição do etanol é maior que a do éter dimetílico, tá? Então essa aqui ele ganha um sinal desse jeito. Você tem agora a propanona, que é uma acetona, e o ácido etanóico, que é um ácido carboxílico. A propanona tem esse formato aqui, tá? E esse aqui é o ácido carboxílico, o ácido etanóico. Você vê também que aqui, ó, você vai ter a possibilidade de formar ponte de hidrogênio. Então com isso a temperatura de ebulição do ácido etanóico é maior que da propanona, tá? E você tem o benzeno e o naftaleno. Olha, o naftaleno aqui e o benzeno. Ambos são apolares, não tem fase em ponte de hidrogênio, né? No entanto, esse aqui tem o dobro da massa molecular do benzeno, naftaleno. Então com isso, quanto mais massa molecular, mais difícil é fazer ele ferver. Então se você tem uma massa molecular maior, você tem uma temperatura de ebulição maior. Com isso, o naftaleno tem a temperatura maior que a do benzeno. Com relação a isso, nós vemos que a letra certa é a letra B, veja, tá? De acordo com o que a gente fez. Então também vamos parar aqui esse vídeo para continuar.